Olá, tudo bem? Hoje eu trago para você um vídeo diferente, uma sequência de vídeos que eu vou começar a postar aqui para vocês. Uma sequência contando um pouco da minha história durante o final de semana passado, e já vem há um tempo que algumas mulheres, principalmente moças solteiras, né, e algumas casadas também, vêm partilhando comigo sobre algumas feridas, sobre algumas dores das vidas delas. E no final de semana passado, a Ariane, do perfil Endometriose Sem Censura, postou lá no Instagram um testemunho meu que eu dei no grupo Endometriose Sem Censura, contando um pouco da minha história sobre ter engravidado, tendo endometriose, e também do meu processo de cura interior, e muitas mulheres vieram me procurar. E eu tive a inspiração de começar a postar aqui como está sendo, né? Que não termina nunca, no meu processo de cura interior, desde quando começou. Lá atrás, em 2003, quando eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento e de cura interior. Eu confesso para vocês que fiquei um pouco receosa se eu postava, se eu não postava, mas durante todo esse tempo, desde 2003, eu venho contando essa história nas igrejas, nas pregações, nos lugares onde me convidavam para ir para testemunhar a minha história, e eu achei que a minha história pode ajudar muitas mulheres a tomar um novo sentido na vida, a terem também as suas histórias curadas, a terem também um propósito novo de caminhar, curando as suas feridas, tendo um encontro, um relacionamento pessoal com Deus, uma vida de oração e também uma vida de mudança de atitude. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para você sobre como aconteceu o processo de cura interior da minha afetividade e da minha sexualidade. Duas coisas eu quero falar para você antes da gente começar. É claro, evidente, que o processo de cura não é mérito nosso, né? Deus nos cura, mas ao mesmo tempo Ele precisa que nós façamos a nossa parte. Então, se você vem trilhando um caminho e fica se perguntando, poxa, por que comigo não é assim? Por que comigo não acontece? Muito provavelmente Deus já está te dando a oportunidade da cura, mas também precisa que você trilhe um caminho novo, de vida nova. Então, se você tem esse olhar, você precisa ter esse olhar para entender que é preciso que você deixe os hábitos velhos para os hábitos novos, comece os hábitos novos, para que você possa caminhar em direção à cura. Ela só acontece quando a gente realmente faz um caminho de conversão, ou seja, a gente muda a rota, né? A gente precisa mudar a rota. Não dá para a gente mudar a nossa vida sem mudar os nossos hábitos. E a segunda coisa que eu quero falar para você é que essa história ela não é um conto de fadas. Ela realmente é real e é possível. E pode ser que no final do vídeo você diga, Jaque, não é possível, isso não aconteceu, isso é muito difícil. Olhe para mim, eu não tenho absolutamente nada de diferente de você. Nós não temos nada de diferente. Então, eu tô aqui hoje para te contar um pouquinho da minha história, justamente para você saber que é possível. Que eu também cheguei um dia a não acreditar, você vai saber um pouquinho, eu cheguei a não acreditar nessa possibilidade de mudança de vida e entender e ter um novo olhar sobre a minha vida, sobre a afetividade e a sexualidade. Então, senta aí e vamos juntas caminhar por essa história. Bom, tudo começou na minha adolescência. Na minha adolescência, eu trilhei um caminho de muita carência emocional. Eu já com 11, 12 anos, eu já tinha assim uma carência emocional afetiva muito grande. Eu me apaixonava por qualquer garoto, eu achava que todo mundo era o meu príncipe encantado. Eu gostava de uma semana, gostava de outra semana, e aquilo foi me encantando. Eu tinha grandes sonhos, eu queria muito ser mãe. Sempre meu sonho sempre foi ser mãe. Né? A gente não tinha uma caminhada na igreja, né? Então as circunstâncias da vida, a vida fora da igreja foi me conduzindo, foi me conquistando.
né? Comecei a namorar cedo, comecei a namorar escondido, aquele namoro, aquele romance, né? Romeu e Julieta escondido, que a mãe não gosta, o pai não quer e tal. E ali foi a minha primeira experiência como mulher, né? Como namorada, e eu achei que duraria para sempre. Nós namoramos quase 6 anos. Perto dos 20 anos a gente se separou, a gente terminou, né? Porque era um namoro de adolescência mesmo. Mas, infelizmente, eu já tinha entregado a minha pureza, a minha inocência, né? E ali se abriu uma grande brecha de carência. E lá na frente eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Essa brecha de carência começou, eu já tinha lá no início, mas essa brecha foi ficando muito maior, até porque abriu-se uma brecha na minha alma no momento em que eu, né, tive essa experiência profunda de sexualidade. Toda experiência de sexualidade é profunda, toda experiência sexual nos atinge a alma, né, porque a sexualidade, ela é sagrada, ela não é algo físico apenas, ela não é algo só emocional, ela é espiritual, ela é sagrada, ela atinge a nossa alma, ela deixa marcas na nossa alma, e foi o que aconteceu. Também durante a adolescência eu tive contato com a pornografia, com a masturbação, então isso foi tomando conta de mim, uma coisa foi jogando para outra, né? Além disso, eu também deixei o que eu tinha pouquinho da Igreja Católica, eu deixei para lá e fui trilhar outros caminhos e comecei a frequentar outros lugares onde Jesus Cristo não era considerado Senhor e Salvador, e me perdi. E nessa que eu me perdi, eu realmente me transformei. Eu me tornei uma mulher extremamente vulgar, extremamente sensual, extremamente sexy. Eu vivia para chamar a atenção das pessoas, dos homens, e aquela carência foi aumentando cada vez mais, a ponto de eu não ter mais critérios para ficar com alguém, né? Ou ficar no jeito mesmo mundano. Fica com um, fica com outro, sai com um, sai com outro, e daqui a pouco você começa a perder os critérios profundos de valores, de padrões, ou seja, comecei a sair com homens casados, não tinha mais o conceito, os critérios de escolha. Os meus valores foram totalmente jogados no lixo. E, infelizmente, isso hoje é uma realidade na vida das moças, na vida das mulheres, porque a gente não conhece outro padrão, não é mesmo? A gente acha que isso virou normal para nós, isso é normal hoje, é até como se fosse obrigatório. Então você pode perfeitamente sair com um homem casado ou com um homem divorciado, que está tudo bem, que o que importa é ser feliz. E só que isso causa um vazio imenso na nossa alma. Eu não sei se você está se identificando com essa história, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a sua história, mas cada vez que você se envolve, cada vez que a gente se envolve com alguém, a nossa alma, ela se envolve, né? E ela vai ficando cada vez mais vazia no momento em que você não recebe o valor devido como pessoa, como dignidade de pessoa. E os relacionamentos que eu comecei a ter foram extremamente dolorosos, extremamente sem valor, extremamente violentos, psicologicamente principalmente. A questão psicológica foi muito agredida, eu fui muito agredida psicologicamente, perdi a autoestima, perdi o valor, já não tinha mais eu não tinha mais o brilho nos olhos, eu já não me achava mais preciosa, eu já não me achava mais querida, e ao mesmo tempo eu precisava suprir essa necessidade, e para suprir essa necessidade eu precisava me mostrar mais. Então, o que a gente tem, como é que a gente faz para chamar a atenção, né? A gente bota o corpo à vista, bota o corpo à mostra. Então minhas roupas eram muito curtas, minha maquiagem era muito pesada, era muito vulgar,
né? Eu não tinha mesmo os critérios, eu tinha a necessidade de estar sempre dançando danças sensuais, e isso foi cada vez mais me jogando para o fundo. Aquilo que a gente acha que é só normal, vamos dançar essa musiquinha, é só normal, não tem maldade. Na verdade, mexia profundamente comigo, e aquilo ia trazendo cada vez mais um buraco negro na minha alma, onde só tinha vazio, onde eu não era preenchida, onde eu não encontrava a resposta. Era saciar aquela vontade momentânea, era saciar aquelas paixões desenfreadas. Então, tanto a minha afetividade como a minha sexualidade ficaram completamente no lixo, foram jogadas no lixo. Não é fácil, né, falar sobre isso, mas hoje, com a graça de Deus, durante esse caminhar todo, Deus foi curando e restaurando a minha vida, e eu fui buscando realmente entender de que maneira eu podia me tornar uma mulher melhor. Quando foi em 2003, eu cheguei no fundo do poço, de verdade. Eu queria muito, encontrei uma pessoa que eu achava que era especial, queria muito estar com ela, com essa pessoa, mas ele abandonou a noiva para ficar comigo, e da mesma maneira que abandonou a noiva, me abandonou também. Então, estamos quites, não é mesmo? Da mesma maneira que eu estraguei a vida dele, ele também passou pela minha vida e estragou, e eu fui no fundo do poço, mas ali Deus me trouxe de volta, me chamou para um novo caminho, e é esse caminho que eu quero partilhar com você, porque começar a entender, foi ali que eu comecei a trilhar um caminho de autoconhecimento e de busca da origem das minhas feridas. E dentro desse caminhar, e também de que maneira eu poderia me tornar uma mulher melhor, que mulher era essa que Deus sonhava que eu fosse, né? Essa foi a primeira grande ferida do meu coração. Essa foi a primeira grande desordem que Deus colocou no lugar. Então a gente precisa falar muito sobre a virtude da ordem. Deus quer sempre colocar ordem. Tudo aquilo que está ferido está desordenado. Tudo aquilo que você vê que está desordenado em você tem alguma ferida. E de que maneira você faz para curar essa ferida? Colocando ordem. Trabalhando a ordenação dos seus sentidos, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu espírito, do seu corpo. Então, ali em 2013 eu começava a trilhar um caminho de autoconhecimento e também de entender aonde eu tinha errado, né? O que foi que me fez errar? Quais foram as escolhas erradas que eu tomei? O que eu não aprendi? O que eu precisava aprender para me tornar uma mulher melhor? Eu já não aguentava mais. Eu realmente já não aguentava mais procurar por alguém que fosse digno, mas eu não era digna. E cada vez mais eu estava perdendo a minha dignidade. A cada relacionamento vazio, a cada relacionamento totalmente fora do padrão, desregrado, eu ia me aprofundando, me afundando na minha dignidade, perdendo completamente a minha dignidade. Então, em 2003 foi quando eu tive o meu retorno para a Igreja Católica, não é? E lá eu comecei a trilhar esse caminho de entender o que eu podia fazer, o que eu deveria fazer a partir de então para que eu pudesse restabelecer os meus sonhos, restabelecer os meus valores. Eu já não queria mais ser aquela mulher, eu já não queria mais ter aquele comportamento, eu queria entender que caminho trilhar e por que eu tinha chegado àquele caminho. Durante esse processo, então, eu fui fuçando a minha história, entendi, descobri, né, que eu tinha sido abusada sexualmente na infância, que isso foi a origem da minha grande ferida afetiva e sexual, porque era estranho eu imaginar que meu pai e minha mãe nunca veio deles esse distúrbio, já que foram pessoas de um caráter incrível e de uma dignidade, sabe, de uma pureza muito grande, meu pai e minha mãe. Eles nunca me ensinaram nada de errado com relação a isso. E então eu precisava saber de onde vinha, e foi da onde veio, né, da onde veio da minha ferida
do abuso sexual. E dali, a carência, eu fui alimentando aquela carência, alimentando, e cada vez que você alimenta, ela vai aumentando, aumentando, e me deixou daquele jeito. Então, a carência afetiva, vinda do abuso sexual, da experiência com a pornografia, com a masturbação, tirou o olhar sagrado, não me permitiu que eu olhasse para a sexualidade como algo sagrado, como algo bonito, como algo belo, que precisava ser apreciado, que precisava ser reservado em mim. E durante esse tempo, de 2003, até 2005, foi quando eu conheci o meu esposo, foi um tempo de grande deserto. Foi um tempo em que eu precisei viver uma solidão. E eu digo que foi a solidão mais bonita e mais profunda e mais necessária que eu vivi na minha vida. Eu comecei a perceber que muitas coisas estavam em desordem em mim. Eu não conseguia ficar sozinha, sem ter alguém do meu lado. Eu não conseguia passar um final de semana em casa com amigos. Eu não tinha mais o olhar puro. Eu já não conseguia mais acreditar que existia amizade entre homem e mulher. Então, sempre que um homem aparecia perto de mim era para ter alguma coisa. E as mulheres, eu não acreditava muito na amizade. E Deus foi mudando isso em mim, foi tirando isso de mim. E eu fiz um propósito com Deus, que eu queria realmente alguém que Ele me trouxesse essa pessoa e que Ele me dissesse o que faltava, o que eu precisava. Eu sempre perguntei muito para Deus, eu sempre falo isso para as mulheres, o que falta em mim para que eu possa ser aquela pessoa que o Senhor quer? E esse processo de cura interior Deus foi me mostrando. Aí foi onde eu conheci a beleza da sexualidade, a sacralidade do sexo, a sacralidade do meu corpo, ser templo do Espírito Santo, e entender que tudo que eu fiz com o meu corpo precisava ser curado e restaurado, que eu precisava mudar meu comportamento, que eu precisava mudar as minhas palavras, que eu precisava mudar os meus gestos, que eu precisava ser uma mulher, para ser uma mulher de Deus, para ter valor, eu precisava trabalhar tudo isso em mim. Foi quando eu comecei a trabalhar, mudar as minhas vestes. Eu tinha shorts muito curtos, as blusas sempre mostravam a minha barriga. Eu estava sempre mostrando todo o meu corpo, e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente a primeira coisa que aconteceu foi isso. Comecei a mudar minha roupa, comecei a mudar o meu jeito, falava muito alto, falava muito palavrão, estava sempre no meio de homem. Então isso foi algo que Deus foi trabalhando em mim e cultivando isso no meu coração. Quando eu fiz essa reconexão com a igreja, parece que ativou em mim de volta o meu sonho de constituir uma família, que estava ali, mas estava muito perdido. E ali eu comecei a colocar na mão de Deus que eu queria muito ter uma família, e eu queria que fosse uma família do jeito dele. Só que, de verdade, eu não acreditava muito que podia existir alguém, que ainda existia na face da Terra um relacionamento onde as pessoas não se conheciam fisicamente, sexualmente, antes do casamento. E eu sempre falei isso, foi engraçado, porque eu falava isso, não, eu sou católica, eu sou cristã, mas para com esse negócio de sexo só depois do casamento, eu tenho que conhecer meu marido e tal. E foi justamente onde Deus foi me moldando, porque Ele foi me apresentando a beleza da castidade, a beleza hoje chamam de abstinência, mas é muito mais do que a abstinência, porque é muito mais do que abster-se do sexo. Deus foi mostrando para mim a beleza do sexo, a sacralidade do meu corpo e do corpo do outro. E que quando eu encontrava com alguém, eu encontrava com alguém, com seu corpo e com a sua alma. Então isso foi começando a ser curado dentro de mim, trabalhando isso dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu confesso que talvez você também tenha esse medo. Eu tinha medo, eu falava para Deus, mas Senhor, não existe um homem que vai aceitar isso, Não existe um homem que vai aceitar viver essa realidade. E
para minha surpresa, na verdade, Deus estava preparando um homem que estava vivendo a mesma situação, sendo curado da sua história de vida, sendo restaurado e voltando com um propósito de só viver a sexualidade dentro do casamento, que hoje é meu marido. E foi muito bonito entender que Deus estava me colocando numa redoma de vidro e me preparando para os sonhos dele. E aqui eu quero dizer para você que se você é casada, se você é solteira, eu não sei, mas Deus tem esse plano para cada uma de nós, dessa pureza, dessa inocência, dessa beleza do que é sagrado dentro do sexo. Então, se você é solteira, se você está esperando aí a pessoa certa, tenha certeza de que você pode sim acreditar nisso. Porque eu demorei para acreditar, mas depois que eu acreditei, eu fiz um propósito com Deus de que eu realmente só estaria com outro homem só depois do meu casamento, na minha vida como casada. E alguém que eu jamais imaginei que eu me casaria, alguém que eu jamais imaginei que eu me apaixonaria, que eu amaria. Hoje estamos há quase 11 anos casados, três filhos, lindos filhos, vivemos o tempo do namoro de uma maneira muito bonita. O Renato acolheu o meu passado, o Renato ouviu as minhas dores, as minhas feridas, nunca me acusou e me respeitou como mulher, como uma filha de Deus, né? Não foi fácil, é claro e evidente que não é fácil, principalmente quando você encontra o homem da sua vida, não é fácil viver isso, mas para a graça de Deus, essa cura foi muito profunda. Tenho que dizer que algumas marcas dessa ferida, de todo esse tempo, né, foram curadas dentro do meu matrimônio, porque depois eu vou contar um pouquinho para vocês, né, nos próximos vídeos também, porque quando eu casei, né, foi uma batalha muito grande. Quando eu casei, eu entrei em outra batalha para santificar a nossa relação sexual, que não foi fácil, não foi realmente fácil, mas eu comecei a olhar, a buscar estudo, buscar o que a igreja dizia sobre a sacralidade do matrimônio, o que era lícito, o que não era, se aquilo que eu estava fazendo era certo ou errado, porque na minha mente, por mais que eu tenha me arrependido, eu ainda tinha a memória, eu ainda tinha gravado na minha memória as cenas de pornografia, as cenas que eu também vivi na minha vida real. Então isso precisou ser curado dentro de mim durante o meu casamento. Então isso foi bonito, mas ao mesmo tempo foi doloroso. Mas o que é mais importante aqui é que sabendo das minhas feridas, consciente das minhas feridas, a cura aconteceu quando eu entendi que eu precisava mudar de vida. E a mudança de vida, a mudança da rota, essa conversão, ela é necessária para o caminho de cura interior. Quando você para na ferida, quando você para olhar só para a ferida, ela simplesmente te bloqueia, ela te estabiliza, ela te paralisa. Quando você entende que tudo aquilo que aconteceu te trouxe até aqui, e a partir de agora você, como adulta, pode ir adiante de uma outra maneira, basta que agora você vai estudar, você vai buscar, você vai aprender como ser uma nova mulher, como trabalhar isso em você, como resistir às suas tentações, como resistir, como superar os seus vícios. Isso vai acontecendo no dia a dia, e quando você vê, você é uma mulher nova, você é uma mulher curada, e foi o que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui percebendo que já não era tão ruim mais ficar em casa nos finais de semana, eu já não chorava tanto de solidão, já não era mais aquela solidão dolorosa, porque eu entendi. A maior lição de todas foi que ninguém pode me preencher. Ninguém pode me preencher, só Deus. Só Ele pode me preencher.
Então Deus foi me deixando bem sozinha mesmo para eu entender que a única pessoa que podia preencher o meu coração, a única pessoa que podia me completar era Ele. Apenas em Deus eu podia ser completa. Apenas em Deus eu poderia estabelecer o meu equilíbrio, colocar ordem dentro de mim. E daí então é que eu vivi um novo relacionamento, porque até hoje, 11 anos de casados, temos 13 anos juntos, nós temos uma premissa básica. Acima, nós dois estamos juntos olhando para Deus. Não há menor possibilidade de Renato e de mim também, de eu ser aquela que completa Ele. Nós somos juntos, nós estamos juntos numa caminhada em que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então a gente não abre mão disso quando às vezes eu, como mulher, me sinto um pouco carente e tal, nos momentos mais difíceis de compreensão, de briga, que são raros, mas acontecem, eu sempre vou lá e me lembro que o meu primeiro amor, o meu grande amor, o único que me completa é Deus. E isso torna a nossa relação leve, romântica, bonita, feliz. Se tem uma coisa que causa felicidade em nós é sabermos que no meio de nós há um Deus que nos guia, há um Deus que nos fez, há um Deus que nos uniu, mas que não somos um ou outro, nós não somos a tomada que junta, nada disso. Nós estamos juntos, nos amando muito, mas realmente vivendo essa certeza de que precisamos olhar para Deus e que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, esse caminho de 2003 a 2005, que foi quando nós começamos a namorar, foi um caminho muito doloroso. Foi um caminho de deserto mesmo, mas foi um caminho de cura profunda em mim, onde Deus curou a minha afetividade, a minha sexualidade. Colocou em ordem aquilo que estava fora do lugar. Colocou ordem naquilo que estava desordenado. E aí eu quero perguntar para você, nessa área da sua vida, o que está desordenado? O que você precisa colocar no lugar? Não foi à toa que eu decidi dividir a minha história com o YouTube inteiro, sabe Deus? Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres vão assistir isso? Sei que centenas de pessoas próximas a mim já ouviram essa história e com mais detalhes, que eu não quis colocar aqui, mas eu quero muito que você entenda que eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei quais são as suas experiências, mas quase 100% das mulheres vivem uma afetividade, uma sexualidade muito aquém daquilo que Deus sonhou. Não se cuidam, não se valorizam, estão à mercê desse padrão, dessa obrigação de que tem que se doar para o outro, tem que se dar para o outro, né? A gente até teve inversão de valores, onde agora a mulher é que pega, que come, desculpe o termo, mas a gente precisa mudar isso. E eu quero te fazer esse convite, estou trazendo a minha história, que é para você também ter essa experiência. Se você ainda hoje vive essa realidade, se dói para você olhar para os seus relacionamentos, olhar para a situação da pornografia, da masturbação, do sexo, da prostituição. Muitas de nós hoje vivemos numa vida de prostituição, com diferença que a prostituta ganha dinheiro e a gente não, né? Mas a gente se dá para um, se dá para outro, e cada vez que a gente se dá para alguém no sexo, principalmente no sexo desenfreado, a gente dá a nossa alma, a gente dá o corpo e a alma. E muitas mulheres estão profundamente feridas e não conseguem se valorizar e não conseguem ir adiante por conta dessas feridas profundas. E eu quero convidar você a fazer esse caminho. Busque livros, busque sacerdotes, busque psicólogos, busque a você mesma, basta que você comece a caminhar. Você pode ter certeza, vai aparecer livro, palestra, curso para você fazer, você só precisa realmente dar esse primeiro passo.
Dois livros, um livro que eu quero indicar para você falando sobre isso, dois livros. O primeiro é Gotas de Cura Interior, do Padre Léo. Padre Léo, que foi um grande ministro de cura interior, que já faleceu, e também A Cura da Afetividade, Sexualidade e Espiritualidade dos Jovens, do Padre Eli. Eu vou deixar aqui o nome, aqui embaixo o nome dos livros, para que você possa trilhar esse caminho. Jovens em Renovação, A Cura da Afetividade, Sexualidade e Espiritualidade, do Padre Ali. Esse livro me ajudou profundamente na época que eu estava solteira e que eu precisava rever tudo isso. Tem a parte da mulher, tem a parte do homem, então eu comecei também a entender a parte da mulher e também a entender o homem, para que eu pudesse, para que eu não fosse pedra de tropeço na vida daquele que Deus tinha preparado para mim. Então, se Deus fez tudo isso na minha vida, certamente Ele pode fazer na sua. Eu não duvido nada. A minha história não é um conto de fadas, não é uma história para pegar a pipoca, sentar e ver e depois dizer, quem dera. Não. Aconteceu, é fato, e até hoje nós colhemos o fruto desse tempo em que esperamos, porque ele também entrou nesse propósito, né, de que queria alguém, esperamos o tempo certo, vivemos o tempo da castidade, de se conhecer de verdade. Nós tínhamos um conhecimento um do outro incrível, muitos casais amigos nossos faziam sexo à vontade e não se conheciam como nós. A castidade foi para nós um grande tempo, uma grande oportunidade de cura e de conhecimento, entender qual era a finalidade do namoro e a finalidade do relacionamento e de entender a sacralidade do outro. E cada vez que nós conseguíamos superar, né, aquela vontade humana de estarmos juntos antes da hora, era uma prova de amor que o Renato me dava. Cada vez que ele dizia não, vamos suportar, vamos esperar, era uma prova de amor, e até hoje eu me emociono com isso, porque quantas vezes eu fui chamada de tantos nomes horríveis, tantas coisas foram faladas aqui no meu ouvido, tantas coisas me machucaram, e ouvir o Renato dizer não, nós vamos esperar, ele dizer para mim que esperar o tempo necessário para estar comigo, todo esse tempo foi tão maravilhoso e é tão edificante saber que Deus honrou a nossa história, que nós podemos ver novas coisas. E aí eu quero saber de você, o que foi ouvir a minha história? Aonde é na sua afetividade, na sua sexualidade, que você está desequilibrada, desenfreada, que você se perdeu? Como tem sido essa experiência para você? Quais são as suas expectativas com relação a isso? O que você sonha? Você já perguntou para Deus o que Ele sonha para você? Se você quiser me contar, partilhar comigo, eu vou adorar saber o que esse testemunho meu, o que essa história minha pôde trazer para você. De que maneira eu pude ajudar você dentro desse livro aberto aqui, não é? Então, talvez você esteja passando por aqui pela primeira vez. Eu sou Jaqueline Bastos, sou coach, mentora e facilitadora de círculos de mulheres, e nós estamos falando de cura interior. Vamos juntas? Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.